Miguel Silva assume o desafio de cuidar de um empresário em estado vegetativo, cercado por mistérios e conflitos familiares. Pequenos sinais no paciente sugerem que ele pode estar mais consciente do que todos imaginam. Enquanto enfrenta as desconfianças da severa Helena e os segredos sombrios do passado, Miguel precisa provar sua intuição. O que ele descobrirá pode mudar não apenas a vida dessa família, mas também o próprio futuro. O primeiro dia. O elevador subia lentamente pelos andares do luxuoso edifício Palazzo Veneza, localizado no coração dos Jardins, em São Paulo. Miguel Silva, 25 anos, ajustava nervosamente o crachá em seu uniforme branco impecável. Suas mãos suavam, e ele tentava controlar a respiração enquanto observava os números mudarem no painel digital. 20º andar. Seu destino. As portas se abriram para um hall privativo, decorado com obras de arte e móveis, que certamente custavam mais do que tudo que ele possuía. Uma mulher alta, de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados em um coque severo, o aguardava com uma expressão austera. Senhor Silva, pontual. Pelo menos isso. Helena Montenegro o examinou dos pés à cabeça. Sou a filha do senhor. Montenegro e responsável por todas as decisões relacionadas aos cuidados dele. Vou deixar uma coisa muito clara. Qualquer erro, por menor que seja, resultará em sua demissão imediata. Miguel engoliu em seco, mas manteve a postura profissional que aprendera durante sua formação. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O salário oferecido era 3 vezes maior que a média do mercado e ele não podia se dar ao luxo de perder essa oportunidade. Não quando sua mãe precisava tanto do tratamento. Compreendo perfeitamente, senhora Montenegro. Podem confiar em minha competência e dedicação. Helena o conduziu por um corredor amplo, suas palavras ecoando nas paredes revestidas de papel de parede italiano. Meu pai está em estado vegetativo há 8 meses. Os melhores especialistas do país já o examinaram. Sua função é monitorar os sinais vitais e garantir que os procedimentos básicos sejam realizados corretamente. Ao virarem em direção a uma grande porta dupla de madeira maciça, encontraram um homem de terno italiano, mexendo em seu celular com aparente desinteresse. Este é meu irmão, Ricardo Montenegro, Helena apresentou sem entusiasmo. Ricardo apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos da tela. Mais um enfermeiro? Quanto tempo esse vai durar, Helena? Miguel sentiu o peso do julgamento, mas manteve-se firme. Precisava daquele emprego mais do que eles imaginavam. A imagem de sua mãe no leito do hospital público, esperando por uma vaga para o tratamento, não saía de sua mente. O quarto do senhor. Montenegro era praticamente uma UTI particular. Equipamentos de última geração monitoravam cada aspecto vital do paciente. No centro, em uma cama hospitalar especial, estava Antônio Montenegro, um dos empresários mais influentes do país, agora reduzido a um corpo imóvel conectado a tubos e sensores. Helena começou a listar as rotinas e procedimentos enquanto Miguel absorvia cada detalhe. Sua atenção, porém, foi capturada por algo além dos aspectos técnicos. Havia uma foto na mesa de cabeceira. O senhor Montenegro mais jovem, sorrindo ao lado de seus filhos adolescentes, em frente a um veleiro. Senhor Silva? A voz cortante de Helena o trouxe de volta. Está prestando atenção? Sim, senhora. Cada procedimento deve ser registrado no sistema. Monitoria constante dos sinais vitais. Troca de turno às 19 horas com o enfermeiro noturno. Ela assentiu, ainda desconfiada. O Dr. Mendes, médico particular do meu pai, faz visitas diárias. Você responde diretamente a ele e a mim. Nada de iniciativas próprias ou alterações na rotina estabelecida. Enquanto Helena continuava com suas instruções, Miguel observou discretamente o paciente. Algo no senhor. Montenegro chamou sua atenção. Um leve tremor nas pálpebras, quase imperceptível. Seria apenas um reflexo involuntário ou algo mais? Ricardo finalmente guardou o celular e se aproximou da cama, olhando pela primeira vez para o pai. Helena, tenho uma reunião. Você cuida do resto? Como sempre. Ela respondeu com amargura. Senhor Silva, sua primeira semana será supervisionada. Qualquer dúvida me acione imediatamente.
Após saírem, Miguel ficou sozinho com seu paciente. Aproximou-se da cama, ajustando delicadamente o travesseiro. Senhor Montenegro, sou Miguel, seu novo enfermeiro. Prometo fazer o meu melhor pelo senhor. Enquanto organizava os materiais para iniciar sua rotina, Miguel não conseguia evitar os pensamentos sobre sua mãe. O salário desse emprego poderia garantir o tratamento que ela tanto precisava. Olhou novamente para seu paciente e fez uma promessa silenciosa. Não seria apenas mais um enfermeiro passando por ali. Ele faria a diferença. O sol da tarde entrava pelas grandes janelas iluminando o quarto luxuoso. Miguel iniciou seus procedimentos com precisão meticulosa, conversando suavemente com o senhor Montenegro enquanto trabalhava. Para sua surpresa, notou novamente aquele sutil movimento nas pálpebras do paciente. Seria possível que, sob aquela aparente inconsciência, Antônio Montenegro estivesse mais presente do que todos imaginavam? Sinais sutis. Após uma semana de trabalho intenso, Miguel começava a estabelecer sua própria dinâmica no apartamento dos Montenegro. Suas observações sobre o paciente tornavam-se cada vez mais intrigantes. Durante as sessões de fisioterapia passiva, ele notava pequenas contrações musculares que pareciam responder ao toque. Em certos momentos, quando falava sobre o tempo ou comentava sobre as notícias do dia, percebia alterações sutis no padrão respiratório do Sr. Montenegro. Numa manhã particularmente ensolarada, enquanto realizava os procedimentos de rotina, Miguel decidiu fazer um teste. Colocou uma música clássica no ambiente, algo que descobrira ser a preferência do paciente através de conversas com os funcionários mais antigos da casa. Para sua surpresa, os monitores cardíacos registraram uma leve alteração no ritmo. Interessante, senhor Montenegro, murmurou Miguel fazendo anotações detalhadas. O senhor parece gostar de Beethoven. O que exatamente você pensa que está fazendo? A voz de Helena cortou o ar como uma navalha. Ela estava parada à porta, seus olhos faiscando de irritação. Senhora, Montenegro estava apenas... Não me lembro de ter autorizado alterações na rotina estabelecida. Ela interrompeu, atravessando o quarto para desligar o som. Música? Qual a próxima ideia brilhante? Dança? Miguel respirou fundo antes de responder. Com todo respeito, senhora, existem diversos estudos que comprovam os benefícios da musicoterapia em pacientes em estado vegetativo. Notei algumas respostas interessantes nos sinais vitais do seu pai. Helena cruzou os braços, sua postura rígida como sempre. Senhor Silva, deixe-me esclarecer algo. Não contratamos você para fazer experimentos. Sua função é seguir o protocolo estabelecido pelo Dr. Mendes. Naquele momento, Ricardo entrou no quarto surpreendentemente sem seu celular em mãos. Qual o problema, Helena? Dá para ouvir sua voz do elevador. Nosso novo enfermeiro decidiu que sabe mais que toda a equipe médica. Ela respondeu com sarcasmo. Miguel aproveitou a presença de Ricardo para defender seu ponto de vista. Senhor Montenegro, tenho observado alguns sinais promissores. Pequenos movimentos, alterações nos padrões respiratórios e cardíacos quando há estímulos externos. Acredito que seu pai pode estar mais consciente do que imaginamos. Ricardo olhou para o pai com uma expressão que Miguel não conseguiu decifrar. Era a primeira vez que o via demonstrar algo além de indiferença. Helena, Ricardo falou após um momento de silêncio. Talvez devêssemos ouvir o que ele tem a dizer. Não seja ridículo, Helena rebateu. Já consultamos os melhores especialistas do país. Todos foram unânimes em seu diagnóstico. Enquanto os irmãos discutiam, Miguel continuou seus cuidados com o paciente. Ao limpar o criado mudo, encontrou uma antiga agenda de couro. Dentro dela, várias anotações pessoais do Sr. Montenegro, incluindo seus horários de concertos e exposições de arte. Mas o senhor era um verdadeiro apreciador das artes, Miguel comentou baixinho, e novamente notou aquele tremor nas pálpebras do paciente. Helena interrompeu sua observação, arrancando a agenda de suas mãos. Isso é particular. Concentre-se em suas funções, Sr. Silva. Ricardo, no entanto, parecia pensativo. Qual foi exatamente a resposta que você notou, Miguel? Ricardo! Helena protestou. O que temos a perder, Helena?
Ricardo aproximou-se da cama do pai pela primeira vez em dias. Se existe alguma possibilidade, por menor que seja, Miguel aproveitou a brecha. Sugiro documentarmos todas as respostas. Podemos criar um diário de observações, registrar cada reação, por menor que seja. Com dados concretos, poderemos apresentar algo substancial ao doutor. Mendes, Helena apertou os lábios em uma linha fina, claramente contrariada. Você tem uma semana. Se não apresentar evidências conclusivas, voltamos ao protocolo original. E mais uma iniciativa não autorizada. Está demitido. Entendido? Miguel assentiu, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Uma semana não era muito tempo, mas era uma chance. Enquanto Helena saía do quarto, Ricardo permaneceu observando o pai com um olhar diferente. Você realmente acredita que ele pode estar consciente? Ricardo perguntou em voz baixa. Acredito que existe mais acontecendo aqui do que podemos ver à primeira vista. Miguel respondeu com cautela. E acho que seu pai merece que exploremos todas as possibilidades. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Então tirou um cartão do bolso. Este é meu número pessoal. Se notar qualquer coisa significativa, me avise diretamente. Depois que Ricardo saiu, Miguel voltou sua atenção para seu paciente. Bem, Sr. Montenegro, parece que temos uma semana para provar que o senhor ainda está aí dentro. Vamos trabalhar juntos nisso? Para sua surpresa, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto do paciente. Miguel rapidamente a secou, seu coração acelerando com a possibilidade que aquele simples gesto representava. Pegou seu caderno e começou a documentar meticulosamente cada observação. A semana seria crucial, e ele não podia desperdiçar um único momento. Descobertas inesperadas. Os dias seguintes transformaram-se em uma corrida contra o tempo. Miguel desenvolveu um sistema meticuloso de documentação, registrando cada suspiro, movimento ou alteração nos sinais vitais do Sr. Montenegro. Durante suas pesquisas noturnas em casa, depois de visitar sua mãe no hospital, ele estudava casos similares e técnicas de estimulação neurológica. Numa tarde particularmente promissora, enquanto organizava o closet do paciente em busca de objetos pessoais que pudessem servir como estímulo, Miguel encontrou uma caixa de madeira entalhada. Dentro dela, descobriu um tesouro de memórias, fotografias antigas, ingressos de concertos e até um pequeno diário. Olhe só, Sr. Montenegro, Miguel falou, sentando-se próximo à cama. Encontrei algo interessante. Começou a mostrar as fotografias uma a uma. Esta deve ser do casamento do Sr. Ricardo. O senhor está muito elegante neste smoking. O monitor cardíaco registrou uma alteração sutil, mas significativa. Miguel continuou, animado com a resposta. E esta aqui? A senhora Helena, ainda adolescente, numa apresentação de ballet. Não sabia que ela dançava. O que pensa que está fazendo? Miguel quase derrubou as fotos com o susto. Helena estava parada à porta, seu rosto uma máscara de fúria contida. Senhora Montenegro, estava apenas revirando nossos pertences pessoais? Isso é invasão de privacidade. Ela avançou para tomar a caixa, mas parou ao notar algo no monitor. O que houve com os sinais vitais dele? É exatamente isso que venho tentando mostrar, Miguel explicou, mantendo a calma. Seu pai responde aos estímulos emocionais. Veja, quando mostrei a foto da sua apresentação de ballet, houve uma alteração significativa no padrão cardíaco. Helena ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos nos números do monitor. Pela primeira vez, Miguel viu uma rachadura em sua armadura de frieza. Eu parei de dançar depois que mamãe partiu, ela murmurou, mais para si mesma que para Miguel. Papai nunca entendeu por quê. O momento de vulnerabilidade passou rapidamente. Helena endireitou a postura e recuperou seu tom habitual. Isso não prova nada. São apenas reflexos involuntários. Permita-me fazer um teste, Miguel pediu, aproveitando a brecha. Vou mostrar duas fotos diferentes. Se as respostas forem aleatórias, você está certa. Mas se houver um padrão... Helena hesitou, então assentiu relutantemente. Miguel mostrou primeiro uma foto qualquer de uma revista. Os sinais permaneceram estáveis. Em seguida, ergueu uma fotografia do senhor. Montenegro com Helena criança sentada ao piano. O monitor registrou uma alteração clara. Isso pode ser coincidência, Helena falou,
mas sua voz traía sua incerteza. 5 dias, Miguel argumentou. Me dê os 5 dias que restam para reunir mais evidências. Estou documentando tudo. Se eu estiver errado, voltamos ao protocolo anterior sem questionar. Antes que Helena pudesse responder, Ricardo entrou no quarto. Nos últimos dias, suas visitas haviam se tornado mais frequentes. O que está acontecendo? Vi os seguranças comentando sobre uma discussão. Helena mostrou as fotografias ao irmão. Nosso enfermeiro transformou-se em arqueólogo. Ricardo examinou as fotos com interesse crescente. Meu Deus, havia esquecido completamente desta caixa. Papai guardava tudo aqui. Ele pegou um ingresso antigo. Lembra deste concerto, Helena? Foi no dia em que ele nos contou que expandiria os negócios para o exterior. Miguel observou uma mudança sutil na expressão de Helena. Por trás de sua máscara de controle, havia algo mais. Talvez saudade, talvez arrependimento. Senhor Ricardo, Miguel interviu cautelosamente. Notei que seu pai responde especialmente bem a memórias familiares. Se pudéssemos criar um ambiente mais estimulante, usando estas recordações... Nem pense nisso, Helena cortou. Já permiti demais essas experiências amadoras. Helena, Ricardo falou com uma firmeza surpreendente. E se ele estiver certo? E se papai puder nos ouvir? Nos entender? Um silêncio pesado caiu sobre o quarto, quebrado apenas pelo bip rítmico dos monitores. Helena olhou para o pai, e por um momento Miguel viu nela a menina da foto do balé. 3 dias, ela finalmente declarou. Você tem 3 dias para apresentar evidências concretas ao Dr. Mendes, e quero relatórios detalhados de tudo. Após sua saída, Ricardo permaneceu, folheando as antigas fotografias. Sabe, Miguel, não entrava neste quarto mais que o necessário porque era doloroso demais. Mas agora, talvez estivéssemos errados este tempo todo. Miguel assentiu, compreendendo o peso daquela confissão. Enquanto organizava as fotos de volta na caixa, seus pensamentos voltaram-se para sua própria mãe. Precisava provar que estava certo, não apenas pelo Sr. Montenegro e sua família, mas também por ela. O tempo estava correndo, e ele tinha apenas 3 dias para transformar suas observações em evidências irrefutáveis. 5. Despertar da esperança. Na manhã seguinte, Miguel chegou mais cedo que o habitual. Havia passado a noite organizando suas anotações e desenvolvendo um plano sistemático de estímulos. O relógio marcava 6h30 quando ele entrou no quarto do Sr. Montenegro, carregando uma pasta com fotografias cuidadosamente selecionadas e um pequeno aparelho de som. Bom dia, Sr. Montenegro, cumprimentou enquanto abria as cortinas, deixando a luz suave da manhã entrar. Hoje vamos tentar algo diferente. Miguel começou sua rotina normal de cuidados, mas desta vez narrava cada procedimento detalhadamente, observando as reações do paciente no monitor. Após completar os procedimentos básicos, posicionou uma mesa auxiliar próxima à cama. Encontrei algo especial ontem à noite, disse, retirando da pasta uma fotografia antiga. Esta é do dia da inauguração da sua primeira empresa, não é? O senhor parece tão orgulhoso aqui. O monitor cardíaco registrou uma alteração significativa. Miguel sorriu, anotando rapidamente os dados em seu relatório. Miguel, a voz de Ricardo o surpreendeu. Ele estava parado à porta, segurando 2 xícaras de café. Achei que encontraria você aqui cedo. Senhor Ricardo, bom dia. Estava justamente... Pode me chamar só de Ricardo. Ele interrompeu, oferecendo uma das xícaras a Miguel. Passei a noite pensando sobre tudo isso. Trouxe algo que pode ajudar. Ricardo tirou do bolso um pendrive antigo. Digitalizei alguns vídeos antigos da família. Achei que talvez, som e imagem juntos poderiam ter um impacto maior. Miguel sentiu uma onda de esperança. Era a primeira vez que alguém da família realmente colaborava com suas tentativas. Isso é perfeito. Podemos criar uma sequência cronológica de memórias. Enquanto configuravam o notebook, Helena apareceu. Seu semblante usual de desaprovação vacilou ao ver o irmão ali tão cedo. Não sabia que tínhamos reunião matinal, comentou secamente. Helena, venha ver isso, Ricardo chamou, ignorando seu sarcasmo. São os vídeos do aniversário de 50 anos do papai. Na tela, imagens de uma festa elegante começaram a passar. Antônio Montenegro, ainda em pleno vigor, dançava com Helena.
Sua risada ecoava pelos alto-falantes enquanto ele girava a filha pelo salão. O monitor cardíaco disparou. Isso é significativo, Helena admitiu, sua voz traindo uma emoção contida. Olhem os dedos dele, Miguel apontou excitado. Os dedos da mão direita do Sr. Montenegro moviam-se levemente, como se acompanhassem o ritmo da música do vídeo. Ricardo aproximou-se da cama, segurando a mão do pai. Pai, o senhor pode me ouvir? O movimento dos dedos se intensificou levemente. Helena levou a mão à boca, seus olhos marejados. Impossível, todos os médicos disseram. Às vezes a medicina tradicional não tem todas as respostas, Miguel falou suavemente. O cérebro humano ainda guarda muitos mistérios. Naquele momento, o Dr. Mendes entrou no quarto para sua visita matinal. Parou, surpreso ao ver todos reunidos. O que está acontecendo aqui? Doutor, precisa ver isso, Ricardo falou, reiniciando o vídeo. Durante os próximos minutos, todos observaram enquanto Miguel demonstrava metodicamente as reações do Sr. Montenegro aos diferentes estímulos. O Dr. Mendes, inicialmente cético, começou a fazer suas próprias anotações. Interessante, murmurou o médico, examinando os registros dos últimos dias. Muito interessante mesmo. Sr. Silva, gostaria que me mostrasse todos os seus relatórios. Claro, doutor. Documentei cada resposta, por menor que fosse. Helena, que permanecera em silêncio, finalmente falou. O que isso significa, doutor? Há alguma esperança? O Dr. Mendes ajustou os óculos pensativo. Precisamos fazer mais exames, mas estas respostas são promissoras. Sugiro mantermos este protocolo de estimulação e... Foi interrompido por um som que fez todos congelarem. O Sr. Montenegro havia emitido um gemido. Não um gemido involuntário comum, mas algo que parecia intencional. Pai! Helena aproximou-se da cama, tremendo. Pai, o senhor está nos ouvindo? Outro gemido, mais claro desta vez. Miguel observava a cena com o coração acelerado. Era mais do que ele esperava conseguir em tão pouco tempo. Enquanto fazia suas anotações, pensou em sua própria mãe. Talvez, assim como o Sr. Montenegro, ela também precisasse apenas de alguém que acreditasse em sua recuperação. O Dr. Mendes começou a fazer uma série de testes neurológicos básicos, enquanto Ricardo e Helena permaneciam ao lado da cama, suas mãos entrelaçadas com as do pai. A manhã que começara como mais uma tentativa de provar suas teorias havia se transformado em algo muito maior, o despertar da esperança. Segredos e revelações. A notícia da resposta do Sr. Montenegro espalhou-se rapidamente pela cobertura. Os funcionários cochichavam pelos corredores e até mesmo o zelador do prédio apareceu com flores para o patrão que estava voltando, o doutor. No entanto, Miguel notou que ela parecia cada vez mais nervosa, especialmente quando Ricardo mencionava a necessidade de reorganizar os negócios da família. Numa tarde particularmente agitada, enquanto organizava alguns documentos antigos com Ricardo, Miguel encontrou algo intrigante. Uma pasta marcada como testamento versão final, com data de apenas 2 semanas antes do Sr. Montenegro entrar em estado vegetativo. Sr. Ricardo, encontrei algo que talvez seja importante, Miguel chamou, mostrando a pasta. Ricardo examinou os documentos com interesse crescente. Isso é estranho. Helena disse que o último testamento do pai era de 5 anos atrás. Antes que pudessem investigar mais, Helena irrompeu no escritório. O que vocês estão fazendo aqui? Helena, Ricardo ergueu a pasta. Você sabia sobre este testamento? O rosto dela empalideceu visivelmente. Onde vocês encontraram isso? Entre os documentos do pai. Por que você não nos contou sobre ele? Helena sentou-se pesadamente em uma poltrona. Não era o momento adequado. E quando seria? Ricardo insistiu, sua voz endurecendo. Depois que conseguisse desligar os aparelhos. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Miguel sentiu que deveria sair, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. Você não entende, Helena finalmente falou, sua voz tremendo. Papai mudou tudo. Ele descobriu sobre os desvios. Que desvios? Ricardo perguntou, embora seu tom sugerisse que já suspeitava da resposta.
Da Fundação Beneficente, ela respondeu, evitando olhar para o irmão. Eu precisava do dinheiro. Thomas estava me chantageando. Thomas, seu ex-marido? Ricardo passou a mão pelos cabelos atordoado. Quanto? Quase 10 milhões, ela sussurrou. Papai descobriu 2 semanas antes do acidente. Miguel observava a cena se desenrolar, sentindo o peso das revelações. Agora entendia a insistência de Helena em deixar o pai partir dignamente. Por isso você tem sido tão resistente a qualquer tentativa de recuperação dele, Ricardo concluiu, sua voz carregada de decepção. Helena levantou-se abruptamente. Você não tem ideia do que é ser chantageada por alguém que conhece todos os seus segredos. Thomas ameaçou expor não apenas os desvios, mas também... Ela parou, como se tivesse falado demais. Também o que, Helena? A verdade sobre o acidente do pai. Miguel sentiu seu coração acelerar. Havia mais nessa história do que imaginava. O que tem o acidente? Ricardo exigiu. Helena começou a chorar, algo que Miguel jamais imaginara ver. Thomas estava dirigindo o carro naquela noite. Ele estava bêbado, discutindo comigo no telefone. Papai estava voltando do clube no mesmo trajeto. Ricardo cambaleou como se tivesse levado um soco. Você sabia? Todo esse tempo. Thomas fugiu do local. Eu o ajudei a encobrir tudo. Quando papai descobriu sobre os desvios, ele também descobriu sobre o acidente. Por isso mudou o testamento. Miguel pensou em intervir, sugerir que continuassem essa conversa em outro momento, longe do Sr. Montenegro. Mas antes que pudesse falar, um barulho vindo do quarto ao lado chamou a atenção de todos. Os monitores do Sr. Montenegro estavam registrando alterações significativas. Quando entraram no quarto, encontraram-no com os olhos abertos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele ouviu tudo, Miguel percebeu, notando os padrões nos monitores. Ele está consciente há mais tempo do que imaginávamos. Helena caiu de joelhos ao lado da cama. Pai, me perdoe, eu não sabia o que fazer. Ricardo permaneceu na porta, sua expressão uma mistura de choque e fúria contida. Miguel começou a verificar os sinais vitais do paciente, tentando garantir que a agitação emocional não causasse danos. O Sr. Montenegro moveu os lábios, tentando formar palavras. Miguel aproximou-se, tentando entender. Ele está tentando dizer algo, anunciou inclinando-se mais perto. O sussurro era quase inaudível, mas as palavras eram claras. Chame. Advogado. O peso da verdade. O escritório do Dr. Mendes transformou-se em uma espécie de quartel-general nas 48 horas seguintes. Advogados, médicos especialistas e um perito judicial se revezavam em reuniões tensas, enquanto Miguel mantinha seus cuidados com o Sr. Montenegro, agora mais consciente do que nunca. Helena não aparecera desde as revelações, enviando apenas uma mensagem, informando que estava resolvendo questões pendentes. Ricardo, por outro lado, praticamente se mudara para o apartamento, dividindo seu tempo entre conversas com os advogados e momentos junto ao pai. Como ele está? Ricardo perguntou a Miguel entrando no quarto naquela manhã. Cada vez mais responsivo, Miguel respondeu ajustando o soro. Conseguiu tomar um pouco de água sozinho hoje cedo e os exercícios de fonação estão progredindo bem. O Sr. Montenegro fez um gesto com a mão, chamando o filho para perto. Sua capacidade de fala ainda era limitada, mas seus olhos comunicavam muito mais do que palavras poderiam expressar. Pai, o doutor. Santos está vindo hoje, Ricardo informou, referindo-se ao advogado da família. Ele quer registrar seu depoimento sobre tudo. Miguel percebeu a tensão no rosto do paciente. Sr. Montenegro, se preferir, podemos adiar. O empresário negou com a cabeça, determinado. Seus dedos se moveram formando letras no ar, um sistema de comunicação que Miguel havia desenvolvido nos últimos dias. Ele quer papel e caneta, Miguel traduziu. Ricardo rapidamente providenciou o material. Com movimentos lentos, mas precisos, o Sr. Montenegro começou a escrever. Sua caligrafia estava trêmula, mas legível. Helena precisa enfrentar consequências, mas também precisa de ajuda. Ricardo leu a mensagem. Seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Pai, ela permitiria que o Sr. Montenegro continuou escrevendo.
Medo e culpa são prisões piores que qualquer cela. Naquele momento, o Dr. Santos chegou, acompanhado por uma escrivã e um perito judicial. Miguel preparou-se para sair do quarto, mas o Sr. Montenegro segurou seu braço, indicando que queria que ele ficasse. Senhor Montenegro, o advogado começou formalmente, estamos aqui para registrar seu depoimento sobre os eventos que precederam seu estado atual. O senhor se sente em condições de prosseguir? Um aceno afirmativo. Durante a hora seguinte, através de uma combinação de escritas lentas e o sistema de comunicação desenvolvido por Miguel, o Sr. Montenegro revelou sua versão dos fatos. Contou sobre como descobrira os desvios da fundação, sobre a chantagem de Thomas e sobre como Helena havia confessado tudo na noite do acidente. Eu estava voltando para casa, depois dessa conversa. Ele escreveu com dificuldade. Vi o carro de Thomas zigue-zagueando. Tentei desviar. Ricardo segurava a mão do pai, suas próprias mãos tremendo. Miguel monitorava constantemente os sinais vitais, preocupado com o desgaste emocional. Senhor Montenegro, o advogado interveio. O senhor deseja prestar queixa formal contra sua filha e o Sr. Thomas? O empresário fechou os olhos por um momento, como se pesasse cada implicação de sua resposta. Quando voltou a escrever, suas palavras surpreenderam a todos. Quero que Thomas seja responsabilizado criminalmente. Quanto a Helena, exijo que se submeta a tratamento psicológico e devolva cada centavo à fundação. Ela ficará afastada da empresa até sua reabilitação completa. Pai, Ricardo começou, mas foi interrompido por mais uma mensagem. Você, Ricardo, assumirá a presidência. Mas quero Miguel no conselho da fundação. Um silêncio atônito preencheu o quarto. Miguel, que estava verificando os monitores, congelou no lugar. Senhor, não posso aceitar, ele gaguejou. O Sr. Montenegro escreveu sua última mensagem do dia. Você me devolveu a vida quando minha própria família havia desistido. A fundação precisa de pessoas que enxerguem possibilidades onde outros veem apenas casos perdidos. O Dr. Santos pigarreou, visivelmente emocionado. Registrarei todas as determinações. Voltarei amanhã com os documentos oficiais para assinatura. Quando todos saíram, Miguel permaneceu organizando o quarto, sua mente tentando processar tudo o que acontecera. O Sr. Montenegro o chamou novamente. Sua mãe, ele gesticulou com dificuldade. Miguel sentiu seus olhos arderem. Em meio a todo o turbilhão dos últimos dias, não tinha contado ao paciente sobre sua própria situação familiar. Como o Senhor ouvi suas orações todas as noites. O Sr. Montenegro conseguiu sussurrar. Recomeços. A notícia sobre o retorno do Sr. Montenegro à consciência agitou o meio empresarial paulistano. Preciso ver meu pai, ela disse, sua voz rouca. Ele aceitaria me receber? Miguel assentiu. Ele tem perguntado por você. No quarto, o Sr. Montenegro estava sentado em uma poltrona especial, realizando exercícios de fisioterapia. Sua recuperação progredia de forma constante, embora ainda precisasse de auxílio para a maioria das atividades. Pai! Helena parou na porta, suas mãos apertando nervosamente a pasta. O empresário fez um gesto para que ela se aproximasse. Sua voz, ainda fraca, mas mais clara a cada dia, quebrou o silêncio. Sente-se, filha. Miguel preparou-se para deixar o quarto, mas o Sr. Montenegro o impediu. Fique, Miguel, você é parte desta família agora. Helena abriu a pasta com mãos trêmulas. Trouxe todos os documentos da fundação, os extratos, as transferências, tudo. Também, ela respirou fundo. Também entreguei todas as provas sobre Thomas à polícia. Ele foi detido esta manhã. O Sr. Montenegro assentiu lentamente. E você? Ela enxugou uma lágrima. Já iniciei a terapia, 3 vezes por semana. E encontrei um grupo de apoio para pessoas que perderam suas carreiras na dança. Acho que nunca superei realmente ter desistido do balé. Nunca é tarde para recomeçar, Helena, seu pai respondeu suavemente. Naquele momento, Ricardo entrou no quarto, parando surpreso ao ver a irmã. O clima ficou tenso por alguns segundos até que o Sr. Montenegro quebrou o gelo. Miguel, conte a ele sobre sua mãe.
Helena e Ricardo olharam curiosos para o enfermeiro, que não esperava ser colocado no centro da atenção. Bem, Miguel começou. Graças ao salário daqui, consegui iniciar o tratamento dela. Mas não é suficiente, o Sr. Montenegro completou. Por isso tomei uma decisão. A fundação terá uma nova ala de tratamento oncológico e sua mãe será a primeira paciente. Miguel sentiu suas pernas fraquejarem. Senhor, eu não posso... Não é caridade, Helena interrompeu, surpreendendo a todos. É o mínimo que podemos fazer depois de tudo que você fez por nossa família. Ela consultou alguns papéis em sua pasta. Na verdade, já iniciei os contatos com os melhores centros de tratamento. Se você permitir, podemos começar os procedimentos ainda esta semana. Ricardo sorriu, aproximando-se da irmã. Então é por isso que você estava ligando para aquele especialista alemão? Helena corou levemente. Achei que era hora de usar meus contatos para algo realmente importante. O senhor... Montenegro observava a cena com lágrimas nos olhos. Sua voz, embora ainda fraca, carregava o peso da emoção. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar nosso verdadeiro propósito. Miguel, ainda processando a notícia, pensou em sua mãe. Em todas as noites que passara ao lado dela no hospital público, prometendo que encontraria uma solução. Agora, graças a uma série de eventos extraordinários, essa promessa se tornaria realidade. Tem mais uma coisa, Ricardo acrescentou, tirando um envelope do bolso. O conselho da empresa aprovou por unanimidade sua nomeação para o comitê da Fundação, Miguel. E, ele sorriu, também aprovaram a criação de um programa de bolsas de estudo para enfermeiros especialistas em casos complexos. Helena pegou outro documento de sua pasta. E eu gostaria de propor algo. Podemos usar parte do dinheiro que vou devolver para criar um centro de reabilitação para pacientes em estado vegetativo. Um lugar onde pessoas como você, Miguel, possam fazer a diferença na vida de outras famílias. O Sr. Montenegro estendeu as mãos, uma para cada filho. Vocês finalmente entenderam o verdadeiro significado de nosso nome, de nosso legado. Não são os prédios ou as contas bancárias que definem os Montenegro. É nossa capacidade de transformar vidas. Miguel observava a cena, seu coração transbordando de emoção. De repente, seu celular vibrou. Era uma mensagem do hospital onde sua mãe estava internada. Ela havia sido transferida para um quarto particular, cortesia da Fundação Montenegro. Novos horizontes. 3 meses se passaram desde as revelações que mudaram o rumo da família Montenegro. A mansão, antes um ambiente frio e tenso, agora pulsava com uma nova energia. O Sr. Montenegro, embora ainda em recuperação, fazia questão de participar ativamente das decisões familiares e empresariais, sempre com Miguel ao seu lado. Numa ensolarada manhã de sábado, a família se reuniu no jardim da mansão para um café da manhã especial. Era o dia em que a mãe de Miguel receberia alta do hospital, após responder surpreendentemente bem ao tratamento experimental financiado pela Fundação. Miguel, você precisa nos contar como ela está, Helena insistiu, servindo uma xícara de café para o agora amigo e colega de trabalho. Miguel sorriu, ainda se adaptando a esse novo status na família. Ela está radiante. Os médicos disseram que nunca viram uma recuperação tão rápida para esse tipo de caso. Ricardo, que mexia em seu tablet, levantou os olhos com um sorriso. Acabei de receber os últimos relatórios da Fundação. O programa de bolsas para enfermeiros já recebeu mais de 1000 inscrições em apenas um mês. O Sr. Montenegro, sentado em sua cadeira de rodas especial, assentiu com satisfação. E o centro de reabilitação, Helena? Como estão as obras? Helena, que nos últimos meses havia trocado seus ternos formais por roupas mais casuais, consultou algumas anotações em seu celular. Estamos adiantados. A inauguração está prevista para daqui a 2 meses e já temos uma lista de espera de pacientes. Excelente, o Sr. Montenegro comentou, seu olhar percorrendo os rostos ao seu redor. Sabe, quando estava naquela cama incapaz de me comunicar, muitas vezes pensei que era o fim. Mas agora vejo que era apenas o começo de algo muito maior. Miguel, que ajustava o cobertor nas pernas do Sr. Montenegro, sentiu uma onda de gratidão. Senhor, eu que devo agradecer. O que vocês fizeram pela minha mãe, por mim.
Não, Miguel, o empresário o interrompeu gentilmente. Somos nós que devemos agradecer. Você não apenas salvou minha vida, mas também resgatou nossa família. Nesse momento, o celular de Miguel tocou. Era do hospital. Todos ficaram em silêncio, atentos à sua conversa. Quando ele desligou, seus olhos brilhavam de emoção. Minha mãe, ela quer conhecer todos vocês. Disse que quer agradecer pessoalmente aos anjos que a salvaram. Helena, que nos últimos meses havia se aproximado muito de Miguel, sugeriu animadamente. E se fizermos uma festa de boas-vindas para ela aqui na mansão? Ricardo concordou imediatamente. Ótima ideia. Podemos aproveitar para apresentar os planos futuros da fundação. Quem sabe ela não queira se juntar a nós como conselheira. O senhor. Montenegro observava a cena com um misto de orgulho e nostalgia. Sabem, quando construí este império, pensei que estava deixando um legado de riqueza para meus filhos. Agora entendo que o verdadeiro legado é o que fazemos pelos outros. Enquanto a família discutia animadamente os detalhes da festa, Miguel se permitiu um momento de reflexão. Há poucos meses, ele era apenas um jovem enfermeiro desesperado para salvar sua mãe. Agora, estava no centro de uma transformação que afetaria a vida de milhares de pessoas. O som de uma campainha interrompeu seus pensamentos. Era Dr. Mendes, chegando para a consulta semanal do Sr. Montenegro. Bom dia a todos, o médico cumprimentou, notando o clima festivo. Parece que cheguei em um bom momento. Doutor, o Sr. Montenegro o chamou. Que bom que chegou. Temos uma proposta para você. Todos se voltaram curiosos para o patriarca. Estamos expandindo nossa rede de cuidados, ele continuou. E gostaríamos que você liderasse uma equipe de pesquisa focada em casos como o meu. Imagine quantas vidas poderíamos impactar se conseguíssemos desenvolver novos protocolos de tratamento. Dr. Mendes, visivelmente emocionado, ajustou os óculos. Seria uma honra, Sr. Montenegro. Na verdade, já venho estudando alguns casos semelhantes e acredito que estamos à beira de descobertas revolucionárias. Miguel, ouvindo a conversa, sentiu uma ideia se formar. E se combinássemos isso com o programa de bolsas para enfermeiros? Poderíamos criar equipes multidisciplinares, unindo a experiência médica com o cuidado diário dos enfermeiros. Helena bateu palmas entusiasmada. Genial! Poderíamos expandir isso para outras áreas da saúde também. Imaginem o impacto que poderíamos ter. Enquanto a discussão se aprofundava, com novas ideias surgindo a cada momento, Miguel olhou para o céu azul de São Paulo. Há poucos meses, ele via apenas nuvens escuras em seu futuro. Agora, o horizonte estava cheio de possibilidades brilhantes, não apenas para ele, mas para incontáveis outras pessoas. O Senhor. Montenegro, percebendo o olhar distante de Miguel, colocou uma mão em seu braço. Às vezes, meu jovem, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de nossos maiores desafios. Você nos ensinou isso. Miguel sorriu, sentindo o peso dessas palavras. O futuro, antes tão incerto, agora parecia cheio de promessas e esperança. Ondas de mudança. O salão principal da Fundação Montenegro estava repleto de pessoas, todas vestidas elegantemente para a inauguração oficial do Centro de Reabilitação e Pesquisa Avançada. Banners com o novo logotipo da Fundação, um fênix renascendo das cinzas, decoravam as paredes, simbolizando o renascimento não apenas da família, mas de sua missão. Miguel, vestindo um terno pela primeira vez na vida, ajustava nervosamente sua gravata enquanto observava a multidão. Sua mãe, Dona Cecília, estava ao seu lado, radiante em um vestido azul, conversando animadamente com Helena sobre os novos projetos da Fundação. Ainda não acredito que estou aqui, Cecília sussurrou para o filho. Há 6 meses eu mal tinha esperança de ver o próximo dia e agora... Miguel abraçou a mãe, emocionado. Agora temos um futuro inteiro pela frente, mãe. Do outro lado do salão, Ricardo conversava com um grupo de investidores internacionais, explicando como o novo enfoque da empresa em tecnologias médicas estava não apenas salvando vidas, mas também revolucionando o mercado. O Dr. Mendes, agora diretor do Departamento de Pesquisas da Fundação, apresentava os resultados preliminares de um estudo sobre comunicação com pacientes em estado vegetativo, baseado nas técnicas desenvolvidas por Miguel.
No centro de tudo, o Sr. Montenegro, em sua cadeira de rodas, mas com os olhos brilhando de determinação, preparava-se para fazer seu discurso inaugural. Atenção, por favor, Helena chamou subindo ao palco. É com grande honra que apresento a vocês o homem que tornou tudo isso possível, meu pai, Antônio Montenegro. Aplausos ecoaram pelo salão, enquanto Miguel empurrava cuidadosamente a cadeira de rodas do Sr. Montenegro até o microfone. Meus amigos, o empresário começou, sua voz forte apesar dos meses de recuperação. Há um ano, eu estava preso em meu próprio corpo, incapaz de me comunicar, perdido nas sombras da consciência. Hoje, estou diante de vocês não apenas como um homem renascido, mas como alguém que viu o verdadeiro potencial do espírito humano. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Miguel na multidão. Foi preciso um jovem enfermeiro, cheio de compaixão e determinação, para me mostrar que sempre há esperança, mesmo nas situações mais sombrias. Miguel Silva não apenas me trouxe de volta à vida, mas também nos mostrou o caminho para um futuro onde nenhuma vida é considerada perdida. Miguel sentiu as lágrimas se formando em seus olhos, enquanto sua mãe apertava sua mão com orgulho. O Senhor Montenegro continuou. Este centro não é apenas um edifício ou uma instituição. É um símbolo de nossa promessa para o mundo, que lutaremos incansavelmente por cada vida, que buscaremos soluções onde outros veem apenas obstáculos e que transformaremos a dor em propósito. Enquanto o discurso prosseguia, detalhando os ambiciosos planos da fundação, Miguel notou um movimento no fundo do salão. Helena conversava discretamente com um homem de terno que acabara de chegar. Seu rosto estava tenso. Minutos depois, ela se aproximou de Miguel, sussurrando: "Precisamos conversar, agora." Intrigado, Miguel a seguiu até uma sala adjacente, onde Ricardo já os esperava. "O que houve?" Miguel perguntou, preocupado com a expressão séria dos irmãos Montenegro. Helena respirou fundo antes de falar. Thomas escapou da prisão. Miguel sentiu um frio na espinha. Como isso é possível? Ricardo bateu o punho na mesa, frustrado. Aparentemente ele tinha conexões que não conhecíamos. Usou sua influência para orquestrar uma fuga elaborada. Mas o que isso significa para nós? Para a fundação? Miguel questionou, sua mente correndo com as possíveis implicações. Helena cruzou os braços, sua postura reminiscente dos dias em que era a executiva implacável. Significa que não estamos seguros. Thomas conhece segredos que podem não apenas destruir nossa reputação, mas também comprometer todo o trabalho que fizemos até aqui. Sem mencionar, Ricardo acrescentou, que ele pode tentar se vingar, especialmente do pai e de você, Miguel. Miguel sentiu o peso dessa revelação. Tudo o que haviam construído nos últimos meses, todas as vidas que estavam prestes a impactar positivamente, agora estavam sob ameaça. "O que vamos fazer?" ele perguntou, determinado a proteger não apenas a família Montenegro, mas também o legado que estavam criando. Helena trocou um olhar com Ricardo antes de responder. "Vamos precisar de sua ajuda, Miguel. Sua intuição e habilidade de ver além das aparências nos trouxeram até aqui. Agora, precisamos dessas habilidades mais do que nunca." Ricardo assentiu, acrescentando: "Não podemos deixar que o medo nos paralise, temos que agir, mas com cautela. Cada movimento que fizermos a partir de agora pode ter consequências enormes." Miguel olhou pela janela, vendo a celebração que continuava no salão principal. O contraste entre a alegria lá fora e a tensão naquela sala era palpável. Ele pensou em sua mãe, no Sr. Montenegro, em todas as vidas que dependiam do sucesso da fundação. "Estou com vocês", ele disse finalmente, virando-se para encarar Helena e Ricardo. "Qual é o plano?" Enquanto os três começavam a discutir estratégias do lado de fora, o Sr. Montenegro concluía seu discurso com palavras que, sem saber, ecoavam a nova batalha que se aproximava. "O verdadeiro teste de nossa força não está nos momentos de triunfo, mas em como enfrentamos as adversidades inesperadas. Juntos não há desafio que não possamos superar." Sombras do passado. As semanas seguintes à inauguração do Centro de Reabilitação foram um turbilhão de atividades. Enquanto a Fundação continuava seu trabalho pioneiro, nos bastidores, uma operação silenciosa se desenrolava. Miguel, Helena e Ricardo formaram uma equipe coesa,
trabalhando incansavelmente para proteger tudo o que haviam construído. Numa tarde chuvosa, os três se reuniram no escritório de Ricardo na empresa. O ambiente estava tenso, com mapas, documentos e relatórios espalhados por toda parte. Conseguimos rastrear as últimas movimentações de Thomas, Helena começou, apontando para um mapa na tela do computador. Nossos contatos o viram em Curitiba há 3 dias. Ricardo franziu o senho. Curitiba? O que ele estaria fazendo lá? Miguel, que estava analisando alguns documentos antigos da empresa, levantou a cabeça subitamente. Esperem, não era em Curitiba que ficava aquela subsidiária que foi fechada há alguns anos? Helena arregalou os olhos, uma realização súbita cruzando seu rosto. A Ecotec. Claro, como não pensamos nisso antes? Thomas sempre insistiu que fechá-la foi um erro estratégico. Mas o que exatamente havia nessa subsidiária que poderia ser tão importante para ele agora? Miguel questionou, sentindo que estavam prestes a desvendar algo crucial. Ricardo começou a digitar furiosamente em seu computador. A Ecotec era nossa divisão de pesquisa em energia renovável. Fechamos porque os resultados não eram promissores o suficiente na época. Mas agora o mercado de energia limpa está em ascensão, Helena completou. Se Thomas tiver acesso aos antigos projetos e pesquisas, ele poderia usar isso como moeda de troca, Miguel concluiu. Ou pior, vender para concorrentes. Um silêncio pesado caiu sobre a sala enquanto todos processavam as implicações dessa descoberta. Precisamos agir rápido, Ricardo declarou, levantando-se. Vou contatar nosso escritório de advocacia para ver como podemos proteger legalmente essas pesquisas. Helena assentiu. Eu vou mobilizar nossa equipe de segurança. Precisamos reforçar a proteção não só aqui, mas também em Curitiba. Miguel, por sua vez, tinha outra preocupação. E quanto ao Sr. Montenegro? Ele precisa saber o que está acontecendo. Os irmãos trocaram olhares preocupados. Miguel, Helena falou suavemente, você se tornou quase um filho para ele. Acho que você é a pessoa certa para contar. Enquanto saíam do escritório, cada um com sua missão, Miguel sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era apenas a empresa ou a fundação que estavam em jogo, mas a paz de espírito de um homem que havia superado tantos obstáculos. No caminho para a mansão Montenegro, Miguel recebeu uma ligação inesperada. Era um número desconhecido. Alô? Ele atendeu cauteloso. Miguel Silva? Uma voz masculina levemente familiar soou do outro lado. Aqui é Thomas Montenegro. Miguel quase perdeu o controle do carro. Estacionou rapidamente no acostamento, seu coração acelerado. O que você quer? Direto ao ponto, gosto disso. Thomas riu sem humor. Quero fazer um acordo. Não tenho nada para acordar com você, Miguel respondeu firmemente. Oh, mas tem sim, Thomas rebateu. Você tem a confiança da família Montenegro. E eu tenho informações que podem destruir não apenas a empresa, mas também aquela adorável fundação que vocês criaram. Miguel respirou fundo, tentando manter a calma. Por que está me ligando? Por que não Helena ou Ricardo? Houve uma pausa do outro lado. Porque você, Miguel, é o elemento imprevisível nessa equação. Você não tem o peso do nome Montenegro, mas tem algo mais valioso, integridade. E é por isso que sei que vai ouvir minha proposta. Que proposta? Encontre-me amanhã às 15 horas no Parque Ibirapuera, próximo ao Museu de Arte Moderna. Venha sozinho. Se eu ver qualquer sinal de que você não está sozinho, tudo o que tenho vai direto para a imprensa. Antes que Miguel pudesse responder, Thomas desligou. Com as mãos tremendo, Miguel reiniciou o carro. Sua mente estava em turbilhão. Deveria contar aos Montenegro sobre a ligação? Ou atender ao pedido de Thomas e ir sozinho ao encontro? Chegando à mansão, encontrou o Sr. Montenegro no jardim de inverno lendo um livro. Ao ver Miguel, o empresário sorriu, mas seu sorriso logo se desvaneceu ao notar a expressão preocupada do jovem. Miguel, o que houve? Sentando-se ao lado do homem que se tornara quase um pai para ele, Miguel começou. Sr. Montenegro, temos um problema. E preciso de sua orientação mais do que nunca. Enquanto Miguel relatava os eventos recentes, incluindo a ligação de Thomas, o Sr. Montenegro ouvia atentamente, seu rosto uma máscara de preocupação e determinação. Quando Miguel terminou,
O empresário ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o jardim através da janela de vidro. Finalmente ele se virou para Miguel, seus olhos brilhando com uma intensidade que o jovem enfermeiro raramente vira. Miguel, meu filho, chegou a hora de enfrentarmos os fantasmas do passado de uma vez por todas, e vamos fazer isso juntos. O confronto. O Parque Ibirapuera pulsava com a energia típica de uma tarde de São Paulo. Famílias passeavam, jovens praticavam esportes, e turistas tiravam fotos do icônico paisagismo de Burle Marx. No meio desse cenário aparentemente tranquilo, Miguel caminhava com passos determinados em direção ao Museu de Arte Moderna. Seu coração batia acelerado, não apenas pela ansiedade do encontro iminente com Thomas, mas também pelo plano arriscado que haviam elaborado na noite anterior. As palavras do Sr. Montenegro ecoavam em sua mente. A verdade, Miguel, por mais dolorosa que seja, é nossa arma mais poderosa. Ao se aproximar do local combinado, Miguel avistou Thomas. O ex-marido de Helena estava sentado em um banco, aparentando uma calma que contrastava com a situação tensa. Ao ver Miguel, ele sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Miguel, que bom que veio. E sozinho, como pedi. Inteligente da sua parte. Miguel se sentou, mantendo uma distância cautelosa. Estou aqui. O que você quer, Thomas? Thomas recostou-se no banco, estudando Miguel com interesse. Sabe, quando ouvi falar de você pela primeira vez, achei que fosse apenas mais um oportunista. Mas você é diferente, não é? Realmente se importa com eles. Vá direto ao ponto, Miguel insistiu, tentando manter a compostura. Muito bem. Thomas endireitou-se. Tenho informações que podem não apenas derrubar a empresa Montenegro, mas também destruir a reputação da fundação. Irregularidades financeiras, experimentos éticos questionáveis, você nome. Miguel sentiu um frio na espinha, mas manteve-se firme. E o que você quer em troca do seu silêncio? Thomas sorriu novamente, desta vez com um brilho de triunfo nos olhos. Quero de volta o que é meu por direito. Uma participação majoritária na empresa e controle total sobre os projetos da Ecotech em Curitiba. E se eu me recusar? Então, Thomas inclinou-se para a frente, sua voz baixa e ameaçadora. Tudo vai a público. A imprensa vai adorar. Império Montenegro construído sobre fraudes e experimentos antiéticos. Imagine os danos, não apenas financeiros, mas para todos aqueles pacientes que dependem da fundação. Miguel respirou fundo, preparando-se para o momento crucial. Antes de eu responder, tenho uma pergunta: por que agora? Por que não usou essas informações antes? A expressão de Thomas vacilou por um momento. As circunstâncias mudaram. Digamos que tenho parceiros interessados no potencial da Ecotech. Parceiros? Miguel pressionou. Ou pessoas a quem você deve dinheiro. A surpresa no rosto de Thomas foi momentânea, mas reveladora. Miguel continuou. Sabemos sobre suas dívidas de jogo, Thomas. Sobre como você tem usado o nome Montenegro para conseguir empréstimos em casas de apostas clandestinas. Thomas se levantou abruptamente, sua calma desaparecendo. Como vocês? Não importa como sabemos. Miguel também se levantou, sua voz firme. O que importa é que entendemos sua situação. E estamos dispostos a ajudar, mas não sob chantagem. Nesse momento, para a surpresa de Thomas, Helena e Ricardo emergiram de trás de uma escultura próxima. E com eles estava o Sr. Montenegro em sua cadeira de rodas. Pai? Thomas balbuciou, dando um passo para trás. Como... O Sr. Montenegro avançou, seus olhos fixos em Thomas. Meu filho, por que chegamos a este ponto? A presença inesperada de toda a família pareceu desestabilizar Thomas completamente. Ele olhou ao redor, como se procurasse uma rota de fuga. Helena deu um passo à frente. Thomas, nós sabemos de tudo. Sobre as dívidas, sobre as ameaças que você tem recebido. Mas também sabemos que no fundo você ainda é parte desta família. Ricardo continuou. Estamos aqui para oferecer uma alternativa, uma chance de redenção, não só para você, mas para todos nós. Miguel observava a cena se desenrolar, sentindo o peso do momento. O plano era arriscado, mas era a única forma de acabar com aquela situação de uma vez por todas. Thomas, visivelmente abalado,
olhou para cada um dos presentes. Vocês sabiam que eu estaria aqui? Como? O Sr. Montenegro sorriu gentilmente. Miguel nos contou sobre sua ligação imediatamente. E juntos, decidimos que era hora de enfrentar nossos demônios familiares de frente. Mas as informações que eu tenho... Thomas tentou argumentar, sua voz perdendo a confiança. Não são tão danosas quanto você pensa, Helena interveio. Sim, houve erros no passado, mas nos últimos meses temos trabalhado incansavelmente para corrigir cada um deles. Transparência total, Thomas. É assim que estamos operando agora. Ricardo se aproximou de Thomas, colocando uma mão em seu ombro. Irmão, estamos oferecendo uma chance. Não de voltar ao que era antes, mas de construir algo novo. Algo melhor. Thomas olhou para o pai, seus olhos marejados. Depois de tudo que eu fiz, vocês ainda me querem de volta? O Sr. Montenegro estendeu a mão para o filho. Família, Thomas, não é apenas sobre laços de sangue. É sobre perdão, crescimento e segundas chances. Miguel nos ensinou isso. Enquanto Thomas hesitava, claramente lutando com suas emoções, Miguel percebeu que estavam diante de um momento decisivo. Não era apenas o futuro da empresa ou da fundação que estava em jogo, mas a possibilidade de cura para feridas familiares profundas. O parque ao redor continuava sua rotina normal, alheio ao drama que se desenrolava naquele pequeno espaço. Mas para a família Montenegro e para Miguel, aquele momento representava um novo capítulo, uma chance de transformar anos de ressentimento e segredos em um futuro de redenção e propósito compartilhado. Renascimento. Um ano se passou desde o confronto no Parque Ibirapuera. O sol de outono banhava a nova sede da Fundação Montenegro, um imponente edifício de vidro e aço sustentável no coração de São Paulo. No auditório principal, lotado de jornalistas, médicos, pacientes e curiosos, o Sr. Montenegro subiu ao palco, caminhando com a ajuda de uma bengala, mas com um vigor renovado em seus passos. Bem-vindos, ele começou, sua voz forte ecoando pelo microfone. Há um ano estávamos à beira de um abismo. Hoje estamos aqui para celebrar não apenas o sucesso de nossa fundação, mas uma jornada de cura e renovação que vai muito além dos números e conquistas médicas. Nas primeiras fileiras, Miguel estava sentado ao lado de sua mãe, Dona Cecília, agora completamente recuperada e uma das conselheiras mais ativas da fundação. Helena e Ricardo ocupavam cadeiras próximas, seus rostos refletindo uma mistura de orgulho e emoção. E, para a surpresa de muitos, Thomas estava lá também, sentado um pouco mais afastado, sua expressão uma mistura de arrependimento e esperança. O Sr. Montenegro continuou. Nosso centro de reabilitação tratou mais de 1000 pacientes neste ano. Desenvolvemos 3 novas terapias revolucionárias para casos considerados perdidos. Mas nossa maior conquista não pode ser medida em números. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a audiência. Nossa maior conquista foi redescobrir o significado de família, de perdão e de propósito. E isso, meus amigos, devemos em grande parte a um jovem que entrou em nossas vidas quando estávamos mais perdidos. Miguel sentiu todos os olhares se voltarem para ele. O Sr. Montenegro estendeu a mão, convidando-o a subir ao palco. Com o coração acelerado, Miguel se juntou ao homem que se tornara seu mentor e figura paterna. Miguel Silva não apenas me trouxe de volta à vida, o senhor. Montenegro continuou, colocando a mão no ombro de Miguel. Ele nos ensinou que a verdadeira força está na compaixão, na perseverança e na capacidade de ver potencial onde outros veem apenas obstáculos. A plateia irrompeu em aplausos. Miguel, emocionado, viu lágrimas nos olhos de sua mãe, sorrisos orgulhosos nos rostos de Helena e Ricardo, e até mesmo um aceno respeitoso de Thomas. Hoje, o senhor. Miguel, ainda tentando processar a notícia, sentiu uma onda de gratidão e responsabilidade. Após o discurso, enquanto os convidados se misturavam em uma recepção, Miguel encontrou um momento para refletir em um canto tranquilo do salão. Helena se aproximou, oferecendo-lhe uma taça de champanhe. Então, diretor Silva, ela brincou, um sorriso caloroso em seu rosto. Como se sente? Miguel riu suavemente. Honrado, assustado, grato, tudo ao mesmo tempo. Helena assentiu compreensiva.
Sabe, quando você chegou naquela primeira manhã, achei que seria apenas mais um funcionário passageiro. Nunca imaginei que você mudaria nossas vidas de forma tão profunda. Nesse momento, Ricardo se juntou a eles, seguido por Thomas, que parecia ligeiramente desconfortável. Miguel, Thomas falou hesitante. Eu queria agradecer. Não apenas por hoje, mas por ter acreditado que eu poderia mudar. Miguel estendeu a mão, que Thomas apertou com firmeza. Todos merecemos uma segunda chance, Thomas. O importante é o que fazemos com ela. Ricardo sorriu, olhando ao redor do salão. Olhem para nós, quem diria que estaríamos todos aqui um ano atrás? O senhor. Montenegro se aproximou do grupo, acompanhado por Dona Cecília. A vida tem uma maneira interessante de nos surpreender, ele comentou. Às vezes, nossas maiores bênçãos vêm disfarçadas de nossos maiores desafios. Dona Cecília, com lágrimas nos olhos, abraçou o filho. Estou tão orgulhosa de você, meu filho. Você não apenas salvou minha vida, mas encontrou seu verdadeiro propósito. Enquanto o grupo conversava, Miguel observou o salão repleto de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela fundação. Pacientes que haviam recuperado a esperança, famílias reunidas, médicos e enfermeiros dedicados a fazer a diferença. O Sr. Montenegro ergueu sua taça. Um brinde, ele propôs. À família, seja ela de sangue ou de escolha, aos recomeços e às segundas chances, e ao poder transformador da compaixão e da esperança. Enquanto as taças tilintavam, Miguel sentiu uma profunda sensação de realização e pertencimento. De um jovem enfermeiro desesperado para salvar sua mãe, ele se tornara parte de algo muito maior, uma família, uma missão, um legado de esperança. Lá fora, o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Um novo dia se aproximava, trazendo consigo promessas de mais vidas a serem tocadas, mais desafios a serem superados e mais momentos de transformação. Miguel sorriu, pronto para o que o futuro reservava. Afinal, como ele havia aprendido, cada novo amanhecer trazia consigo a possibilidade de um milagre.